Brasil é o maior produtor mundial de maracujá, segundo levantamentos da Embrapa. E para combater algumas das principais pragas que ameaçam toda a safra, os produtores estão usando uma técnica chamada de mudão. Vamos saber como ela funciona na reportagem da Carolina Rabelo. O Júlio trabalha há 3 décadas com a produção de 3 variedades de maracujá. Os frutos são plantados em uma área de 10 hectares lá em São Sebastião, a 30 quilômetros de Brasília. Eu passei a estudar a cultura do maracujá, porque minha mãe começou a plantar maracujá e hoje eu me especializei na cultura do maracujá em virtude dessa necessidade do cultivo, né? Que nós temos uma seleção que nós temos desde o início do nosso plantio, né? Todo final de ciclo nós fazemos uma seleção do nosso material, que chama Imperador do Cerrado. Temos aqui o Catarina, que é um material oriundo lá de Santa Catarina, que é muito produtivo, mas ele é precoce, mas ele dura menos tempo. Então esse consórcio Imperador e Catarina, porque o Catarina, num dado momento, ele vai entrar em senescência e ele vai deixar de produzir, e nós vamos com isso, então, o outro material cobrir esse Catarina e continuar produzindo. E temos também o Gigante Amarelo nessa área, então são 3 materiais. Mas além desse, nós temos também o IAC 275, que é voltado para a indústria em outra área, nós temos o IAC 277 e 273 também. Apesar do potencial produtivo do maracujazeiro ainda no início do cultivo, quando as mudas estão pequenas, uma série de problemas acabam surgindo e tirando o sono dos produtores. O ataque de doenças é um exemplo disso. Elas reduzem a produtividade e a qualidade dos frutos. O Júlio já enfrentou esse desafio. Produzir maracujá, eu digo que hoje é uma das culturas mais difíceis de se produzir, né? Não é à toa que nós estamos há 3 anos com escassez de maracujá no mercado. As indústrias não têm estoque para poder tocar a sua produção ao longo do ano. E há 3 anos estão de preço muito bom, né? Mesmo assim, nós temos produtores constantemente desistindo da atividade, porque é uma cultura extremamente difícil de se fazer, de se manejar. Então, as tecnologias como o mudão, adensamento e outras mais, elas têm o objetivo de ter uma alta produtividade e o melhor rendimento para o produtor. Então, pragas e doenças no maracujá, a gente tem que aprender a conviver com ela, né? O pulgão é uma das principais pragas do maracujá. Além dela, tem várias outras que atrapalham o processo de crescimento dos frutos. Por isso, é essencial que o produtor adote práticas de manejo adequadas para garantir o sucesso da produção. Para driblar a situação e manter a produção ativa, Júlio buscou por tecnologias. Uma delas é o mudão, essa plantinha que transformou o negócio da família. Mudão é uma tecnologia que não é nova, né? Ela nasceu no ano de 2000, mais ou menos, lá em São Paulo. O Instituto Agronômico de Campinas começou a trabalhar com o mudão, né? Posteriormente a Embrapa, a CPAC, desenvolveu também aqui para a nossa região do Cerrado. E é você pegar aquela mudinha que iria para o campo com 30, 45 dias, trazer ela num porte maior, de pelo menos 1,5 m, 1,80 m, e você já leva uma planta mais adaptada, né? Menos suscetível a pragas e doenças do que uma planta pequena. Então, quando essa muda vai para o campo, nós temos um arranque inicial muito rápido e nós conseguimos, com isso, antecipar em 2 meses o ciclo do maracujá. O mudão de maracujazeiro garante que nessa primeira fase o pomar tenha excelência no nível de crescimento. Qual que é a lógica de implantar o mudão aqui no Distrito Federal? É que nós colocamos o mudão no mês de abril aqui no nosso solo, ela já na altura do arame. Nós conseguimos colocar ela em produção no mês de outubro e novembro, meses que o maracujá atinge o maior pico de preço, justamente pela escassez no mercado nesse período. Em virtude de transporte, o ideal é que o produtor faça o mudão na sua propriedade. Ele pode até comprar a muda pequena, né, dos viveristas, mas o desenvolvimento dela tem que ser na propriedade em virtude do porte, né? Ele vai ter que fazer pelo menos 3 a 4 podas até que ela chegue no tamanho de 1,5 m, 1,80 m. Nós estamos com um mudão aqui, que na verdade ainda é uma mudinha que vai crescer em pelo menos 3 meses, e a gente vai te explicar como fazer esse mudão, né, Júlio?
Isso, então essa muda aqui já está em torno com uns 60, 70 dias, então ela vai já para a segunda poda, né? Já fizemos uma poda bem aqui, dá para ver aqui a segunda poda. Qual que é a ideia de se fazer a poda? A partir do momento que você corta aqui, quebra a dominância apical, a planta tem a tendência a crescer, você faz com que ela desenvolva o sistema radicular dessa muda. Então ela vai ficar uma muda mais grossa, sistema radicular mais desenvolvido, e ela vai então para o campo muito mais resistente a pragas e doenças do que uma muda pequena, né? Então o procedimento aqui é o seguinte: você vai contar 1, 2, 3 folhas verdadeiras e aí você faz o corte então dessa muda sempre na diagonal para não acumular água e essa muda vier a adoecer, né? Essa é a segunda poda, então? Isso, a segunda poda, a primeira já foi feita aqui, dá para ver o sinal, né? Então dessas 3 gemas aqui vai sair um novo broto. Nós vamos eliminar 2 brotos aqui e deixar o terceiro broto. Então, vou fazer isso aqui, né? Esse terceiro broto a crescer, nós vamos fazer a terceira poda nele. Então tá, então posso cortar aqui? Isso, conta as folhinhas e pode fazer. Conto essas 3 ou essa pequenininha não conta? A folha verdadeira você conta a partir dessas folhas maiores. Essas maiores então são as folhas verdadeiras, a gente conta entre 2 a 3, então vou contar 3. Posso cortar aqui em cima, sempre na diagonal. Cortamos, e agora? Perfeito. Agora a gente faz uma aplicação de cobre, né, por conta da lesão, para evitar bactérias e outras doenças mais, e aí é um manejo normal. Adubação toda semana, uma vez por semana é feita a adubação, e também fungicida protetor uma vez por semana. Isso por quanto tempo? 6 meses mais ou menos é o período que nós levamos para deixar uma muda dessa com 1,80 m mais ou menos. E depois ela já está pronta para ir para o campo, né? Isso, depois pronta para ir para o campo e produzir. A versatilidade do maracujá contribui para o seu sucesso no mercado. O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá, colhendo um volume aproximado de 700 mil toneladas por ano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A tecnologia foi vantajosa para o crescimento da plantação do julho e deu super certo. Hoje, o produtor colhe cerca de 60 toneladas de maracujá por hectare no ano. O mudão para nós faz parte do nosso manejo de produção. E nós, sempre quando fazemos a implantação, o estudo da implantação, nós colocamos, esse tempo de implantação, nós colocamos o mudão como sendo o principal objetivo. Então, nós antecipamos o mudão em 6 meses, para quando tiver toda a estrutura pronta, o mudão ir já para o campo. Eu diria que o produtor que está nessa atividade, que quer produzir, buscar altas produtividades em uma área como essa, a nossa média de 50, 60 toneladas por hectare, bem acima da média nacional, tem que buscar as tecnologias que estão disponíveis no mercado. O mudão é uma delas. Outros produtores fora do Distrito Federal também, eu tenho acompanhado, que começam a implantar a questão do mudão, e diria que hoje é uma tecnologia barata, né, porque você consegue reduzir a tua mão de obra, uma vez que você consegue confinar todas as plantas num lugar só, até ela chegar a um certo ponto, e fácil de fazer. Ótima técnica, né?